E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar aqui hoje sobre o livro Natureza Morta. Então, se você quiser saber qual é dessa história, qual é desse livro, continue assistindo esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, deixa eu dar algumas informações para você sobre o livro. Bom, ele é da autora Louise Penny. Eu sempre leio o nome dela e dá vontade de ler Penny Louise. Parece que combina mais, né? Penny Louise. Mas na verdade o nome dela é Louise Penny. Ela foi publicada aqui pela editora Arqueiro. Ele faz parte da série Inspetor Gamache, né? Não sei nem se tem um nome dessa série, mas o personagem principal é o Gamache, então ele que é o... enfim. E tem vários livros já publicados para a nossa sorte, hein, galera? Ele tem 304 páginas, ele tá ali no gênero policial. Ele foi publicado aqui no ano passado, em 2022, e eu classifiquei ele com 5 estrelas. Vou fazer um resumo do que a gente vai encontrar aqui. É um livro de suspense policial, né? A gente vai ter um assassinato. A Jane é uma senhorinha dessa cidade. O livro se passa lá no Canadá. Então a gente vai ter algumas particularidades do país que eu já vou pontuar para vocês e que eu acho que é importante. Mas o livro vai se passar dentro de uma cidadezinha muito pitoresca lá no Canadá. E a gente vai ver essa senhorinha ela tendo ali um momento com os amigos dela e depois ela sendo assassinada na manhã do dia de ação de graças, né? E o que vai acontecer? As pessoas vão para lá, obviamente, né? Inclusive o inspetor Gamache, ele chega lá porque aparentemente a morte dela foi um acidente de caça. O que eles acham muito estranho porque tá no período de caça, né? Ela é morta com uma flechada. Então, mas todo mundo acha muito estranho porque a pessoa não se manifestou, né? Acontece, né? Tá no período de caça, a pessoa ela tá ali caçando, ela acha que tá mirando num cervo que vai matar um animal, acaba resvalando num ser humano e acaba morrendo, né? É muito comum a caça no Canadá, tem um período específico para tal. E quem mora perto de florestas e bosques e afins corre o risco de ser atingido. Inicialmente é tido como um acidente de caça, né? Só que conforme eles vão investigando, as coisas vão ficando muito mais estranhas e inexplicáveis e eles vão vendo que não é bem assim. Tem uma suspeita aí meio esquisita e tal, tem algo no ar que não deixa eles confirmarem que aquilo ali foi um simples acidente de caça. E principalmente porque ninguém se manifestou, né, pra dizer, não, foi eu que cometi foi um acidente e tal, ninguém se entregou nem nada disso. Então eles vão investigar e eles vão levantar vários suspeitos. De uma certeza absoluta que eles têm é de que foi alguém ali da cidade, alguém que conhecia a Jane, e porque todas as evidências levam a isso. E a gente vai lendo o livro e vai aos poucos descobrindo também e levantando as nossas suspeitas, né? Porque todo bom livro policial a gente vai suspeitar de várias pessoas, né? Eu já vou logo adiantando que eu acertei aí em um dos meus suspeitos. Uma das pessoas que eu falei assim, pode ser esse fulano aqui, foi justamente quem tinha cometido o assassinato, né? Porque é um assassinato. E o mais legal no livro é que todo mundo vai se envolver com o que está acontecendo. Nós temos ali os amigos da Jane, né, os melhores amigos dela, que eram os vizinhos. Tem a Clara, que é a pessoa mais próxima a ela, que é a melhor amiga dela. E ela vai se envolver muito na investigação. Nós temos vários personagens ali que são bem interessantes. A cidade toda é muito artística também, todo mundo é envolvido com algum tipo de arte. Isso deixa o Gamache, né, que é um inspetor, ele até surpreendido assim, com a qualidade, com a quantidade de artistas que vivem naquela cidade. Tipo, todo mundo abandonou a cidade grande e veio se refugiar nesse pequeno vilarejo aqui, meio escondido de tudo e de todos, né, que é super bonitinho e tal. E a Jane era uma senhorinha que ela pintava, né? Também era uma artista. Só que ninguém nunca tinha visto as obras da Jane. Ela sempre foi muito de ocultar mesmo aquilo que ela fazia. Então, no dia que nesse período, né, que ela é assassinada, antes disso, ela resolve mostrar uma dessas pinturas dela. E o que ela faz? Ela submete uma das pinturas dela para
uma avaliação ali, porque seria exposto numa exposição local. E aí a pintura dela é aprovada, né? Que é muito, até muito engraçado, né? As reações que as pessoas têm ao que ela pinta. E aí depois que é aprovada e tudo mais, antes de ser exposto, tipo, alguns dias depois que é aprovado e que viria à tona toda a arte dela, ela é assassinada. Então isso deixa ainda mais as pessoas curiosas, né? O que isso tem a ver? Está relacionado ou não está a pintura dela? Qual é a treta ali envolvida que levaria a Jane, que é uma pessoa aparentemente comum, a ser assassinada? Então é isso que a gente vai tentar descobrir ao longo do livro. Nós temos personagens muito interessantes, não só na cidade, mas também entre ali a força policial. O Gamache é um inspetor muito interessante, porque ele é um cara assim, muito humano. Então ele é um cara muito sensível, sabe? Ele não é aquele inspetor boladão, aquele detetive que cheio de problemas e que não se aproxima das pessoas porque ele é cheio de traumas e afins, com algumas falhas de caráter e tudo mais. Não, ele não é desse jeito. Nem muito frio e calculista, nem super inteligente, né, assim, e distante. Mas ele é um cara muito humano, ele tem uma percepção muito boa. Eu peguei vários quotes do livro que eu achei interessantíssimos, porque eu concordo muito com a visão de vida dele. Então é um livro que te surpreende, te prende mesmo. Não só o Gamache, que eu já peguei, já virei fã, mas temos outros personagens, né, que são interessantes também. Tem uma que eu achei insuportável, que é a Nicole, que é a inspetora nova que tá chegando, né, a assistente nova ali. Gente, que mulher insuportável. Ela tem até uma boa percepção das coisas, ela se daria muito bem como futura inspetora, detetive, enfim, mas ela é muito manipuladora e orgulhosa, né? Então é interessante ver essa personagem ali com um caráter duvidoso também trabalhando nas forças policiais. E temos também o assistente direto do Gamache, né? Que é o... esqueci o sobrenome dele, né? O nome dele é Jean-Luc. Esqueci o sobrenome dele. Mas ele é o braço direito do Gamache, ele é um cara também muito experimentado e também tem uma percepção muito boa. Ele já é mais o cara durão, sabe, que faz a linha do durão, mas muito bom, gente. Eu encantei muito com esses personagens. E eu, sinceramente, só estava esperando gravar esse vídeo para começar o segundo livro. E de tão empolgada que eu tô com essa série, de verdade. Mas passando pra frente, vocês já sabem o quanto eu gostei, né? Mas agora eu quero pontuar algumas coisas, né? Primeiro, assim, como eu disse, o livro ele vai se passar no Canadá. Então a gente tem algumas particularidades ali do país que são interessantes a gente se ver e que talvez não sejam conhecidas para o público em geral, né? No Canadá a gente tem uma população... Geralmente as pessoas são alfabetizadas tanto em francês como em inglês por conta ai meu Deus, colonização, tinha fugido da palavra, né? E lá a gente tem um país que é basicamente dividido entre franceses e ingleses, né? As pessoas de língua francesa e as pessoas de língua inglesa. Então a gente vai ter essas duas nuances assim muito claras, alguns falando assim, esse daqui é um francano, esse daqui é um ângulo, e os ângulos são desse jeito, os francanos são... Enfim, nós temos muitas particularidades ali. Temos também algumas coisas que são escritas em francês, que eu particularmente não domino a língua, sei muito pouco do francês, e eu fiquei incomodada com isso. Eu gostaria que tivesse algumas notas de rodapé. Eu comentei com Michelle, que leu o livro também, que eu gostaria de saber pelo menos a tonalidade das palavras para poder pronunciar de forma correta, né? Porque tem algumas coisas ali que são escritas em francês que eu não conseguia nem pronunciar. Assim, ficou muito na minha cabeça e o que tá na minha cabeça é o que tá o certo, né? Até a gente conhecer o que é o correto, né? Mas eu fiquei um pouquinho chateada nesse sentido, sabe? De querer saber a tonalidade das palavras para poder pronunciar de forma correta. E também algumas frases que estão em francês que eu acho que seria legal ter uma nota de rodapé. Então isso é um ponto que eu achei negativo no livro, que eu acho que é um problema de edição, né? De tradução, de edição, que na minha opinião, acho que deveria ter tido. O livro é muito fluido, gente. São 300 páginas, mas você lê assim, ó, no piscar de olhos.
você não consegue parar de ler o livro. De tão corrida que as coisas vão acontecendo, não é corrida de acelerado. Elas vão acontecendo no seu tempo, mas ele flui muito bem. E quando você para olhar, você acabou de ler o livro e você fica assim, gente, já acabou. Que máximo, eu quero o próximo, sabe? Nesse nível, de tão bom que a leitura foi. Outra coisa que eu acho que é bom também se falar, que a leitura ela é leve. A gente tem essa questão assim do assassinato e tudo mais, mas não são aqueles livros sangrentos como tipo a Karin Slaughter, né? Que é uma autora que descreve muito os assassinatos e você fica sabendo em detalhes o corpo e é muito sangrento e é muito explícito. Não é um livro explícito. Ele é um livro assim na medida, ele não é pesado essa carga pesada de um livro policial, de um suspense policial, de um thriller. Ele é leve para um livro policial. Ele é mais ou menos o estilo Agatha Christie, sabe? É mais ou menos esse estilo de Agatha Christie. E ele se passando nessa cidadezinha me lembrou muito, Gamache me lembrou muito a Miss Marple, que essa senhorinha, né, que tem um feeling muito inteligente, né, pra desvendar as coisas, né, que é uma personagem da Agatha. Então, o Gamache, ele me lembrou também ela, porque ele também é um senhorzinho, é muito simpático. E então é nesse nível, eu compararia muito mais um estilo de Agatha Christie do que um estilo de um romance policial um pouco mais pesado. Então, pra quem tá começando a ler policial, ou pra quem gosta de romance policial, eu super indico. Que você deveria ler de verdade. Pra quem tá começando, principalmente, esse livro aí você vai tirar de letra e você vai gostar, tá bom? Outra coisa que eu quero comentar é que algumas coisas no livro ficam bem nas entrelinhas. Tem uma situação com o filho de um dos personagens que você fica assim, gente, o que tá acontecendo com esse garoto? E por que ele tá agindo assim? E depois, conversando com a Michelle, eu apontei a minha opinião e ela falou, poxa, é verdade, pode ser isso mesmo. Outra coisa que é importante ressaltar é que o livro ele é antigo, ele foi publicado aqui recentemente, mas ele é antigo, então a história se passa em um outro momento, né, de evolução tecnológica pra gente. Hoje em dia tá tudo na palma da mão, todos nós resolvemos as coisas no celular, naquela época não, né? As coisas ainda no telefone, enfim, revistas, CDs e inclusive um dos personagens ouve um Discman. Então, para vocês terem uma noção aí, mais ou menos aí nos anos 2000, entre 2010, mais ou menos é quando a história se passa. Eu não lembro se está pontuado dentro do livro o ano, mas é mais ou menos, é mais para trás a história, nos anos 2000, basicamente, tá bom, gente? Bom, é 90, 2000, acho que é 2000 mesmo. Bom, eu indico demais a leitura desse livro, de verdade, eu amei ter lido, foi uma super experiência, primeiro livro 5 estrelas do ano, e foi ótimo, de verdade. Eu já tô indo pro próximo. Eu, obviamente, vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, lembrando que também tá saindo a resenha escrita lá no canal, lá no blog, perdão. Então você pode clicar aqui na descrição do vídeo e ler a resenha escrita caso você queira algum detalhe a mais. Tá lá na resenha escrita, beleza? E também, gente, eu vou deixar o link de compra. Esse livro ele não tava caro lá na Amazon. Então aproveita e compra o seu logo. Eu lembro que quando eu vi com Michelle, tava saindo acho que a R$20, alguma coisa assim, ou a R$10. E tava muito baratinho numa promoção. Não sei quanto é que tá agora, nesse exato momento. Mas você pode dar uma checada lá na Amazon porque ele não está caro. Beleza, gente? Caso você queira, compra aí pelo link que você vai estar ajudando o canal. Beleza? Não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito. Clica no botãozinho vermelho no sininho e ativa as notificações. Vai me seguir nas redes sociais, @garotasentrelivros. Conversa comigo lá no Instagram, tá bom? E eu volto muito em breve para conversar mais com vocês e trazer muito mais conteúdo para vocês, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!